Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Roda de Saberes. Mais uma vez, mais um mês com uma live falando dos assuntos de prevenção de saúde. Relembrando que a Roda de Saberes com 2 S's traz para cá uma live mensal com algum profissional de referência, com algum assunto, onde ele possa compartilhar um saber maravilhoso e que ficará gravado aqui neste Instagram, onde você poderá compartilhar esse saber com outras pessoas. Tudo bem? Eu sou Clícia Gouveia, sou fonoaudióloga, sou psicomotricista e sou criadora da Roda de Saberes com 2 S's. E hoje tem muita gente já chegando aqui para conversar sobre o nosso terceiro assunto, né, de prevenção de saúde. Já temos aqui a doutora Kessia com a gente, Timóteo Eline, o doutor Felipe Bessa, Cura Dolore, Fono Gabriela Buffon, Slohana, Fábio, Maura Vieira, que coisa boa, Zuzu Calhau, quanta gente boa saber que vocês estão aqui, mulheres e homens que vão poder compartilhar este saber maravilhoso dessa noite. Um prazer enorme ter vocês aqui e o pessoal que vai olhar essa live depois que vai ficar gravada. Curta esse Instagram, compartilhe com os amigos e com as amigas, tá? E vamos para essa noite maravilhosa. O que tem a ver com esse Março Lilás? O Março Lilás, ele, no nosso país, o Brasil, ele tem várias cores para designar um tema específico de prevenção na área de saúde. Essa intenção de criar uma cor foi dada pelo Ministério da Saúde para que chame a atenção daquele tema. Então, nesse mês de março, por exemplo, a gente tem azul, tem o lilás, tem o amarelo. Para cada cor tem um tema específico. Mas a Roda de Saberes escolheu o tema câncer de colo uterino, que é o março lilás, para chamar a doutora Kessia para poder compartilhar esse saber diferenciado. E quem é essa doutora Kessia que vai estar aqui com a gente hoje? Vou contar um pouquinho para vocês antes de chamá-la, tá? A doutora Kessia, ela é formada pela Universidade de Pernambuco, a cidade ao qual eu estou morando, é especialista em saúde da família, tem residência em ginecobstetrícia pelo IMIP e tem um fellow também em ginecologia geral. É preceptora do IMIP, plantonista do Hospital Português, assistente clínica e mestranda em saúde integral. Depois a gente vai perguntar para ela o que tem a ver com essa história de saúde integral e a mulher, tá? Ela também é especialista em sexologia clínica, focada para a saúde integral da mulher. Acho que ela é a pessoa ideal mesmo para a Roda de Saberes chamá-la para esse tema maravilhoso. Vamos convidar então a doutora Kessia para a gente ter um bate-papo hoje sobre o câncer de colo uterino. Deixa eu chamar aqui a doutora Kessia. Convidando a doutora Kessia para participar da nossa live. Já ela está entrando aqui para compartilhar esse saber maravilhoso conosco. Kessia. A Kessia é uma médica extremamente aventureira, uma pessoa com uma linguagem muito leve e que a gente vai poder ter um bate-papo muito gostoso. Eu estou convidando a Kessia, ela tem só que aceitar o meu convite para entrar na live.
Boa noite, Rosa. Não estou vendo o convite. Kessia não está vendo o convite. Eu estou chamando. Vou chamar mais uma vez, Kessia. Eu convido, aí você entra. Mas sempre. Ah, show! Olá, boa Olá! noite. Boa noite! Olá, deixa eu só sair aqui, Hum, porque eu tentei entrar pelo computador, mas não consegui. Deixa eu ir para um lugar mais tranquilo. sem problema. Olá! Muito bom ter você aqui. Enquanto isso, a gente vai acessar o pessoal que está entrando em A Beautiful. Chegou Jonathan Fran, Adriana Lira, Cal Barros, Ana Fig, Jorge Carvalho, Zuzu Calhau, Rosária Louro. Tem um pessoal bem legal, bastante gente entrando aqui. E lembrando que a nossa live vai ficar gravada e depois eu vou poder compartilhar. Boa noite, Kessia. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, o prazer é todo meu. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de participar e a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, assim, tão desafiador, na verdade. Minha dupla aí, doutor Felipe Bessa, vai estar aqui com a gente junto para dar uma conversada sobre. Isso, o doutor Felipe que me indicou, inclusive. Essa é ótima para você falar sobre câncer de colo de útero. Eu procurando uma ginecologista, a gente teve um giro do saber que teve uma ginecologista natural que falou também, deixou lá na página algum comentário que é importante, né? Mas o nosso papo um pouco mais profundo, para a gente semear um pouquinho do seu saber aí, para reverberar para as mulheres e para os homens também, né? Compartilhando aí Sim. nas famílias. Por que a Roda de Saberes escolheu esse tema, né? Dentre as outras cores que a gente teria? Porque eu sou fonoaudióloga, eu não sou médica, mas pesquisando, né, eu verifiquei a incidência grande, né, do próprio INCA informando que em 2022 a gente teve uma incidência que parece que é o terceiro maior tipo de câncer no nosso país. Então eu pensei, gente, eu mesma, como mulher, não tinha noção, né, dessa incidência. Eu falei, então vamos falar sobre esse tema. Então nada melhor do que eu começar te perguntando, né, se câncer de colo de útero é a mesma coisa que câncer cervical. E o que é esse câncer, né? Como bem falado, né? A gente tem que se preocupar muito. E aí, além disso, o Nordeste, ele ocupa, na verdade, essa segunda, no Nordeste ele está em segundo lugar. Isso a gente sempre exclui os cânceres de pele, né? Então, aqueles cânceres de pele não melanoma, ele é o primeiro lugar. Então, sempre quando a gente fala nessa posição, a gente tira ele e coloca. Então, quando a gente fala em Norte e Nordeste, não é o terceiro, a gente vem para o segundo lugar. Então, assim, é bem assustador. E sim, câncer cervical, a gente fala do cervix, então câncer cervical e câncer do colo do útero, eles estão bem juntinhos, aí são a mesma coisa, né? E o mais assustador é que a gente está falando do segundo no Nordeste e que é evitável, curável, prevenível acima de tudo. E a gente está falando de uma causa super importante, né? Então, que mata, mata e mata muito. Então, isso é assustador, onde a gente pode, quando a gente pode, na verdade, prevenir algo e que está ocupando aí o terceiro lugar no Brasil de frequência, é bem triste, na verdade, isso. Bem triste mesmo. E o que causa o que é, na realidade, né? Antes de falar da causa, o que é esse câncer, né? O que é, aonde é? Porque, assim, eu acho muito importante, nós somos profissionais de saúde, às vezes a gente até esquece, né, das nossas terminologias, mas que como o objetivo da Roda de Saber é trazer um profissional no seu porte, né, que tenha vivência clínica, mas a gente nunca sabe quem está assistindo a gente e para quem a gente pode compartilhar esse saber. Né? Perfeito. Então, assim, o que é isso? Né? E aonde que é? Porque útero, às vezes tem mulheres que nem sabem o que é o cervical. Então, se você puder Isso.
explicar o que é, Mara- literalmente. Maravilha, vamos lá. Então, vamos botar aí órgão sexual feminino. Então, a nosso órgão genital, do lado de fora nós temos a vulva, o canal que conduz pela vagina e dentro, no final da vagina, nós vamos encontrar o colo do útero, que é a entrada, isso de maneira bem simples assim, é a entrada para o útero. Então, quando se tem, vamos pensar numa relação sexual onde vai engravidar uma relação sexual hétero, então mulher e homem, então é onde acontece a entrada do espermatozoide para dentro do útero. Então, o colo do útero ele está ali no fundo da vagina. Então, a gente tem a vulva externamente, as paredes vaginais e o colo do útero vai estar lá no final. Então, ali é onde tem particularidades muito células delicadas que o HPV vai ter uma predisposição, uma preferência para habitar aquele lugar. E aí a gente tem hoje no câncer de colo do útero, quando a gente fala em câncer do colo do útero, 99% vai estar de fato ligado ao HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Então, é um vírus que vai habitar esse lugar e aí, com o tempo, vai ter transformações que vai virar o câncer, que são células que se modificam, então vão ter uma transformação ruim, e aí a ponto de virar um câncer mesmo. Danadinho, né? Então, Danadinho. o detalhe, a causa, a gente pode dizer maior, seria o próprio HPV. Isso, 99% está relacionado ao HPV. Então, tudo que a gente faz de formas de prevenção é sempre relacionado ao HPV. E o que é o HPV? O HPV ele é um vírus que de DNA. Hoje a gente tem catalogado mais de 200 tipos de HPV, porém, em torno de 40 tipos é que vai estar ali, que habita nossa região genital. Tem preferência pela região genital. E já se sabe alguns tipos específicos que vão dar alterações, ou seja, lesões que vão ser mais pré-cancerígenas ou cancerígenas, ou vão dar alterações, lesões mais benignas, que são alterações menos graves, vamos dizer assim. E esse HPV, né? Esses sinais, quais são os sintomas que a mulher sente quando ela tem o HPV no seu colo de útero? Nada. Como E assim aí nada? está o X da questão e onde a gente se perde. Porque tudo que não dá sintomas, a gente tende a negligenciar. Porque eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada, então por que eu vou buscar um médico? Por que eu vou buscar me prevenir? Por que eu vou buscar um exame que pode identificar precocemente, mas se eu não sinto nada? Então, isso eu estou falando do pré-câncer, das lesões que começam a se modificar antes de virar o câncer. Então, eu tenho contato com HPV, eu vou ter alterações celulares muito pequenas que eu não vou ter ainda manifestação. Quando eu tenho infecções por alguns tipos específicos de HPV que dão verrugas, eu consigo ter essa mulher pra gente, sabe? Porque incomoda, visualmente ou esteticamente incomoda. Então, a gente acaba que vai procurar ajuda. Então, a gente tem essas alterações. Então, essas mulheres, particularmente, elas acabam procurando muito mais. Mas quando eu tenho a infecção pelo HPV em si, inicial, eu não sinto nada. Quando a gente tem já algumas alterações mais avançadas, então a gente pode ter sangramento em relação sexual, sangramentos espontâneos. E aí são mulheres também que acabam indo buscar ajuda, mas às vezes a gente já tem condições bem mais avançadas relacionadas a essas alterações. E qual é... Você falou de HPV, né? A gente ouve falar da vacina de HPV. E a gente ouve falar
da vacina de HPV para criança, adolescente e adulto. E Isso. diferentes tipos de vacina. Então, assim, eu acho que essa pergunta ela ficou bem abrangente, né? O que é a vacina de HPV, né? E como é que ela atua, se a gente tem que tomar, né? Porque já que você está falando que a causa é HPV, a primeira coisa que me vem na cabeça é a vacina, até porque a gente acabou de sair da pandemia de Covid, vacina está muito focado na cabeça de quem quer prevenção, né? Exato. É, a vacina, ela está muito mais do que estabelecida, então ela é bem preconizada, a gente faz parte do calendário do Ministério da Saúde. E a ideia é que a gente consiga vacinar antes do primeiro contato sexual. Lembra que o HPV a gente pega por via sexual, então é transmissão. E aí, o ideal, por que tão jovem, né? Meu Deus, que absurdo, vamos vacinar crianças de 9 anos? Sim, porque aí a gente tem a ideia de que a gente vai vacinar antes de ter contato com esse HPV. Então, a gente tem a vacina bivalente, que são os tipos oncogênicos, então, que dá mais, que a gente diz que é um alto grau, são HPVs que tem alto grau, que é o 16 e o 18. Tem as vacinas quadrivalente, que aí a gente pega aqueles dois tipos, que é o 6 e 11, para as verrugas genitais, e aí são HPVs de baixo grau, então eu tenho 6, 11, 16 e 18. Esses são o que está no Ministério da Saúde. Então, crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Antes existia diferença entre meninas e meninos, agora não mais. Então, a faixa etária é exatamente a mesma para os dois. E por que é tão importante vacinar menino, né? Porque menino não tem colo do útero. Então, não vamos vacinar os meninos, pelo contrário. A gente tem que lembrar que a via sexual, ela pega, então a gente precisa proteger as nossas meninas através dos nossos meninos e proteger os nossos meninos, porque o HPV também está diretamente relacionado a câncer de pênis, câncer anal. Então, a gente também tem que proteger os nossos filhos. Então, é vacina para meninas e para meninos. Já chegou no Brasil a Gardasil 9, que é a vacina nonavalente, que aí a gente já tem muito bem claro o tipo dos HPVs de alto grau, mas existem outros tipos que também são de alto grau e a gente tem já bastante estabelecido conhecimento que eles podem vir a ter essas alterações de câncer. E aí essa vacina está chegando agora para a gente, mas só por via particular. E aí o preço bem alto, então não é tão acessível assim. Até porque quando passa da faixa etária do Ministério da Saúde, a gente precisa fazer particular. Então, se você me perguntar, eu tenho 24 anos, não tomei a vacina do HPV e eu quero. Aí você só vai conseguir pagando por ela e aí o preço acaba aqui para algumas realidades são bem caros, assim. Mas pode Então, vacinar sim. entendi. Então, esse vacina que está no SUS, ela seria só até a faixa etária de 15 anos? 9 a 14. De 9 Isso eu falando de uma população imuno que tem uma imunidade adequada. Não estou falando de pacientes que são transplantadas, de pacientes que têm HIV ou alguma doença que tem uma baixa imunidade. Porque aí a idade a gente estende mais um pouquinho. Entendi. Então, de 15 anos para cima já seria para rede particular, seria isso? Isso. E para mulheres acima de 50 anos que entram na menopausa também para essa vacina? Ou alguma Então, obrigatoriedade também? isso tudo na medicina é baseado em estudos, né? Então, hoje a gente não tem nenhum estudo mostrando a eficácia dessas vacinas nas mulheres na menopausa. Então, assim, é bem controverso. Isso vai de uma conversa muito particular entre você e seu médico e poder chegar ao consenso.
Mas disso, indiscutível, só a vacinação na faixa etária infantil mesmo, de 9 aos 14 anos. 14 anos. E está disponível no SUS. Com duas doses, isso. Ótimo, muito bom saber. E qual é o... Você disse que você não sente dor, né? Que não tem o sintoma. Isso. Então, qual seria o primeiro contato, a primeira forma de identificação de quem tem? Eu vou pedir só para mim, então eu acho que travou de novo. Travou? Não tô. Qual seria? Tá me ouvindo bem agora? Kessia, tá travando o seu também. Ó, doutor Felipe Bessa, em idades mais avançadas, há incidência de verrugas, se não me engano, tá certo? Isso. Lembrar que a gente não vai saber que tipo de HPV você entrou em contato em que determinada fase. Por isso que a vacina ela é tão bem vista e bem quista. Então, você vai ter benefícios, sim, de se vacinar. Então, quem tem condições, eu acho super válido. Então, porque você não sabe o tipo de HPV. Hoje, o HPV é a infecção viral sexualmente transmissível mais comum do mundo. Então, em algum momento da vida, a gente vai ter contato aí com o vírus do HPV. Em que momento ou que tipo é que a gente não sabe. Então, eu acho que sim aí, viu, Bessa? Tem que fazer. Me fala a pergunta. A pergunta era assim, qual o exame, né? Você estava falando dos sintomas, né? Então, qual o exame que detectaria que a mulher está com esse câncer? Antes eu vou passar aqui, a Duda Oliveira colocou aqui a ideia de se fazer essa vacina no público mais jovem é justamente prevenir o primeiro contato com HPV no público de idade mais avançada. A chance de pessoas já ter tido esse contato é bem maior. Isso. Doutor Felipe Essa coloca show também. E aí, como você colocou que a pessoa não sente nada, né? A mulher não sente nada, então como é que ela vai detectar que ela está com esse tipo de câncer? Isso, vamos lá. Então, hoje, a nossa preconização, então, eu vou falar de Ministério da Saúde, que é a nossa realidade. A gente tem o exame de prevenção. Então, a gente conhece como exame de prevenção, Papa Nicolau, citologia oncótica do colo do útero. Então, dependendo de onde você esteja, então pode ter essas nomenclaturas. Estamos falando exatamente da mesma coisa. Então, Papa Nicolau, né, como é mais conhecido na nossa população. O que é? Então, é aquele exame de prevenção que é preconizado dos 25 anos até os 64 anos. E aí existem os critérios que a gente avalia. Então, quando você tem 2 exames negativos consecutivos, a gente pode fazer de 3 em 3 anos. E aí, como é que funciona esse exame? Que eu acho isso importantíssimo falar. Porque, pasme, a gente ouve muitas pessoas chegar a dizer nunca fui, nunca passei, eu tenho um exame normal, mas a gente usa um bico de pato, que é um espéculo, e ele é introduzido na vagina. O exame do Papa Nicolau tem que ser dessa forma. Então, não existe não pôr o espéculo. E aí é colocado, é identificado o colo do útero e são realizados coletas com 2 materiais, que é uma espátula que vai raspar aquele colo. Isso o exame é indolor. Existe o desconforto do exame, porque a gente está ali com a intimidade, enfim, vai ser. Então, existe o desconforto do exame, mas é um exame indolor. Então, a gente bota o bico de pato, tem esse raspado e tem a pesquisa das células endocervicais com a escovinha, que ela entra no colo do útero e colhe material. Então, a gente vai ter, antes se fazia a triplo coleta, que era de fundo de saco, que é a partezinha que fica embaixo do colo do útero, ali, tocando no fundo da vagina. Mas aí agora é colo e dentro do colo do útero com a escovinha. Então, são esses 2 materiais, que é a ectocerce, que é o que está do lado de fora na vagina,
e ainda o que entra dentro da cervix, justamente o câncer cervical. Então, serve lá dentro, vai buscar. E aí colhe esse material e vai para análise. Existe já, sabe, Glice, um exame que a gente faz a pesquisa concomitante, não é nossa realidade, com os tipos de HPV. E isso muda, vai mudar o tipo de rastreio, como a gente vai rastrear, em que fase, quanto tempo a gente repete. Mas isso já não é uma realidade. Os planos de saúde aqui não cobrem, então é exame particular. E não tem no Ministério. Então, hoje, ministerialmente, é isso. E de acordo com o que a gente vê nesse resultado, é que a gente vai tomar o nosso próximo passo. Então, é nesse resultado que a gente vai ter nossas alterações para a gente poder identificar. Então, assim, tá colhendo material. Se não passou o bico de pato, minha gente, o exame tá errado. Já começa de cara que tá errado e aí tem que buscar um outro profissional, um outro lugar, porque não funciona. E que esse exame ele é realizado pelo ginecologista, obstetra, patologista. Quem realiza esse exame? Maravilhosa pergunta. Minha gente, presta atenção. Posto de saúde colhe esse exame. Então, o enfermeiro pode colher esse exame, sim. E vamos validar isso, porque quanto mais acesso a gente tem, melhor. Então, sim, pode ser colhido pelo ginecologista, pode ser colhido pelo enfermeiro no posto de saúde, pelo médico de saúde da família. Então, é importantíssimo essa coleta. E aí, a gente tem uma baixa cobertura. Então, por isso que a gente ainda tem tantos casos, pela baixa cobertura mesmo, pelo acesso e tudo a esses exames. Então, a pessoa, a mulher busca o ginecologista, faz uma consulta, ele solicita o Papa Nicolau e ele pode buscar o patologista, o ginecologista ou o enfermeiro para realizar? Não, vamos lá. Vamos falar em diferentes realidades, tá? Isso. Paciente que está numa área mais que é atendida por unidade de saúde da família SUS. Então, esse exame é realizado por enfermeiro. Isso já é bem estabelecido. Realidade privada, ginecologista. Alguns lugares, o próprio ginecologista colhe. Particularmente aqui em Recife é bem difícil isso acontecer. Então, a gente tem muito mais o hábito de solicitar e ele vai até um profissional específico que colhe. E algumas pessoas ainda têm a solicitação e colhem em laboratório. Então, assim, você tem várias frentes para essa coleta. Então, pode ser o próprio ginecologista que pode colher na própria consulta, ele pode solicitar e encaminhar. E aí, se a gente vai para a realidade SUS, tanto pode ser o médico da família, como pode ser o enfermeiro, como pode ser o ginecologista da rede pública de saúde. Então, assim, a gente tem larga opção de fazer. E aí, assim, Duda tá botando aqui sobre demanda espontânea. Ela colocou. E aí, se a gente... Ela está colocando aqui que a paciente pode chegar sob demanda espontânea nos postos de saúde para colher com a enfermagem e depois devem levar o resultado para avaliação médica. O Júlio Boas perguntou: o preventivo deve ser realizado anualmente pela mulher? E aí, vamos lá. É aquela história, né? Então, preconizado de 25 a 64 anualmente. Depois de 2 exames consecutivos negativos, depois de passado pela avaliação, e a gente avaliar que é um exame que foi bem colhido, está adequado, a gente pode passar para de 3 em 3 anos. Kessia, esse câncer, ele tem um grupo de risco específico, além da pessoa que foi contaminada pelo HPV? Temos. A gente pode ter algumas alterações e aí a gente pode entrar em assuntos mais específicos, mas vamos falar de maneira mais gritante. A gente tem sim algumas alterações genéticas, que é de uma proteínazinha específica que vai atrapalhar a minha imunidade contra esse vírus do HPV.
Principalmente solicito encarecidamente a todos que estão assistindo, parem de fumar. O tabagismo, ele é um fator de risco porque a gente vai ter alterações celulares que vão impedir a eliminação desse vírus. Então, a gente já sabe. E não há a menor dúvida que pacientes que fumam têm mais dificuldade de eliminar esse vírus de maneira espontânea e têm mais chance de recidiva. Então, assim, para de fumar. A gente também tem as infecções associadas. Existem alguns fatores de risco, como um início de vida sexual muito precoce. Isso porque a gente acaba tendo mais exposição, né? De fato, a mais parcerias. Lembrando que quando a gente tem relação sexual uma vez só, já é suficiente para a gente entrar no grupo de rastreio. Eu tenho que ter tido relação sexual, não faz sentido eu estar fazendo o exame de prevenção se eu nunca transei, independente da minha idade. Então, não tem por que estar fazendo isso. Então, a gente já sabe, né? Então, vida sexual precoce, múltiplas parcerias, tabagismo. Ainda precisa de estudo. Eu acho que não vale muito a pena a gente entrar aqui para não assustar ninguém, mas sobre anticoncepcionais. Então, isso é algo muito individualizado e particular, que a gente precisa conversar de maneira individual, até porque para não gerar dúvidas e angústias e ter um efeito ruim aqui na informação. Mas a coisa mais importante aí é o fumo. E aí eu posso até falar um pouquinho do meu mestrado, que aí eu estou vendo a incidência de lesões de HPV em pacientes transplantadas. E aí, particularmente, porque é um público transplantado, né? Então, são pacientes, lembra que eu falei da imunossupressão, então elas vão ter uma imunidade baixa. Então, são pacientes que vão estar mais suscetíveis a uma persistência desse HPV e vai estar mais suscetíveis a lesões que podem vir a ter uma transformação maligna. E aí, a gente tem um grupo de pacientes que está crescendo muito no mundo inteiro, que são os hipertensos, os diabéticos e os obesos. E isso vai trazendo alterações, sobrecarga renal, e eu posso vir a ter lesões renais. E aí, hoje, a gente já sabe que muitos pacientes podem acabar evoluindo para uma insuficiência renal, e aí entra no grupo que eu estou estudando, que são justamente as pacientes que têm alterações renais ou são transplantadas já renal. E aí entra no grupo das imunos, que tem imunossupressão de alguma forma, e que vai piorar bastante isso. É um campo bem vasto, né? Que é muito maior. O que cresce. Eu fiquei abismado com a questão do tabagismo, nem imaginava. Como é importante. Muito. E, Kessia, tem o útero, ele tem sinais que o útero não está bem? Que o colo do útero não está bem? Então, sempre que você tiver, primeiro, o ato sexual em si, se eu estou falando de relação homem-mulher, ou até mesmo mulher-mulher, quando a gente tem introdução e tudo mais de objetos, a gente tem que lembrar que sangramento nunca vai ser normal. Isso, obviamente, falando fora do período menstrual, tá, minha gente? Então, tá tendo atividade sexual e tem sangramentos, tem que buscar ajuda. A outra coisa são secreções de odores, secreções que não são normais, então secreções que têm aspecto de fato de que tem alguma coisa errada, então mau cheiro, coceira, então tem que ser avaliado, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, o sinal não existe, Glice. Se você quer saber, como é que eu vou saber se estou com câncer? Então, a gente precisa, de fato, na verdade, identificar a alteração antes de virar um câncer. E aí, sempre que tiver sangramentos em relação sexual, sangramentos espontâneos, tem que buscar ajuda para ser examinado. Então, tá sangrando, vai ter que passar o bico de pato, olhar aquele colo do útero para a gente poder dar uma verificada no que é que está acontecendo. O exame físico é fundamental para isso. Então, gente, vamos
Vamos correr para quem ainda não fez, né? Que eu vi aqui várias pessoas colocando que é uma realidade, que aí, né, vocês, profissionais, médicos, ginecologistas, obstetras, ainda identificam e encontram mulheres que ainda não fizeram essa avaliação. Né? Então, eu estou Nossa, assustada, né, com muito. essa demanda. Voltando um pouquinho na história do HPV, a pessoa que identificou que tem o HPV, ela pode namorar? Pode. Assim como o HPV, todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, e hoje o nosso foco é câncer do colo do útero, a melhor forma de prevenção é a camisinha. Então, a gente precisa usar camisinha sempre. E aí tem uma particularidade. Lembra que eu falei das verrugas, né? Então, muitas vezes podem ter verrugas genitais externas ali na região do Monte de Vênus, que é o que a gente chama a testa mesmo ali da vulva ali, aquela partezinha mais de cima, entre de região inguinal, no introito vaginal, no pênis, então no saco escrotal. Então a camisinha não vai até ali. Então a gente precisa de fato usar camisinha sempre. E aí, porque a gente previne essas lesões ali em colo, vagina, mas tem que usar camisinha. Essa é a melhor forma de prevenção do HPV. Eu acho que eu me perdi na sua pergunta, não sei se eu Não, respondi, mas eu acho que é isso. não respondeu, né? Se a pessoa poderia namorar, né? Que assim, Pode, como a gente tem um com público de camisinha. diversas idades, né? Alguém pode ter tido, pode ser nova ou não, e pode ter tido o resultado positivo do HPV, e fica a pergunta, né? E aí, posso namorar? Vou contaminar outras pessoas? Como é que fica? Né? Exatamente. Então é camisinha. Existe, a gente ainda não sabe, não está muito claro, mas já tem algumas linhas, Liz, que quando você tem a contaminação pelo HPV, você pode eliminar esse vírus. E aí, se tem uma média aí de 18 meses a 2 anos de eliminação espontânea, ou dele entrar num processo de ficar lá guardadinho, certo? E aí você pode ter reativações desse vírus, por isso que é tão importante o contínuo da prevenção. Não abandonar, porque você não sabe se foi uma eliminação ou se ele está ali guardadinho para uma manifestação posterior, entendeu? Então, pessoal, né, quem fez a avaliação, ficar atento, que para o leigo, eu tive HPV, me tratei, fiquei Isso, bom. Então, é algo que ainda continua ali latente e pode emergir, né? exato. E o câncer de colo uterino, ele tem cura? Então, ele tem cura se ele é diagnosticado de maneira bem precoce. Então, na verdade, é que a gente nem chega, o ideal é que nem chega a ter o câncer em si. Então, o nosso foco é a prevenção primária, então é a gente vacinar para nem chegar nesse estágio. Mas vamos dizer que a gente já contaminou e já teve a lesão, que é o que a gente chama de lesão inicial, que é o que a minha prevenção vai pegar. E aí existem formas de retirada dessa lesão, que aí a ideia é que a gente tire a lesão toda e essa mulher fique em segmento. Então, há um procedimento que a gente faz que tira. Por isso que a gente fala em curável. Quando o diagnóstico precoce, a gente cura. Então, vamos lá tirar essa lesão. E aí, continua em segmento. Tá, tudo bem. A gente não conseguiu e avançou. Existem estágios. Então, sempre a gente fala de câncer, seja qual for o tipo, existem estágios. Então, existem estágios que a gente vai conseguir curar com cirurgia. E não adianta. Doutora, já deu uma lesão, vamos correr para tirar meu útero. Não é assim que funciona. Existe um passo a passo que a gente faz, porque uma cirurgia de maneira intempestiva, a gente pode, inclusive, tirar a oportunidade dessa paciente ser bem tratada. Então, se eu faço uma cirurgia pequena, onde ela precisaria de uma cirurgia maior, eu tiro a chance dela de cura. Sim, existe cura. Então, a gente vai lá e tira tudo. Lembrando que o HPV ele pode estar ali também
é muito, muito raro. Mas a gente pode ter um primário de vagina por lesões de HPV também. Mas sim, o câncer de colo do útero, quando diagnosticado precocemente, a gente consegue curar totalmente. Mas vamos dizer que a gente não chegou nesse estágio, a gente já chegou mais avançado, e aí o tratamento vai ser quimioterápico, radioterapia. As, a qualidade de vida dessa mulher vai ser muito, muito, muito ruim, porque essa radioterapia, essa quimioterapia ali no local, ela traz muitas consequências. E aí são consequências, de fato, de um estilo de vida que vai decair muito. Isso eu estou falando de mulheres numa faixa etária muito jovem, porque geralmente esse diagnóstico de câncer, cada vez a gente está vendo mais precoce, mas ali girando em torno, o pico mesmo ali no final dos 40, 50 anos. Mas é um paciente que está na idade ali de aproveitar tudo. Então, eu vou ter uma péssima qualidade de vida para essas pacientes. Então, sim, o câncer ele é curável se diagnosticado precocemente. E qual é a taxa de sobrevida? A taxa de sobrevida, vou chamar João aqui, ó, que ele acabou de entrar. Nossa, eu acho que ele saiu. João Vitor Torres está aqui. Foi, não sei se ele está aqui ainda. Mas a taxa de sobrevida vai variar muito de acordo com cada estágio que a gente vai ter do câncer em si. Então, depende do tipo. A gente vai desde do estágio 1, 2, 3, 4, e aí cada estágio desse vai dar uma sobrevida a essa paciente. Mas lembrando que o nosso objetivo é que ela nem chegue nesse estágio e a gente tenha uma sobrevida igual a qualquer mulher que não tenha o diagnóstico, porque a gente vai tratar antes de virar um câncer, que são o que a gente chama de lesões precursoras de câncer. Eles são alterações celulares que vão ter antes de virar o câncer em si. A gente está falando de um assunto muito mais sério do que as pessoas imaginam, né? Esse assunto de hoje ele está trazendo não só para as mulheres, como para os homens também, não é isso? E para os familiares compreenderem também aqueles que têm a importância dessa vacinação do HPV. E talvez não seja nem tanto divulgada, né, Kessia? Não sei, me passou isso um pouco pela cabeça agora. Dessa conscientização mesmo, da necessidade desse combate, né? Uma coisa que eu queria saber, você, assim, se você pudesse falar, né, que é muito controversa, mas eu acho importante, já que o propósito da roda é trazer o assunto, deixar semeado, né? E óbvio que a gente traz verdades científicas, mas a gente também tenta trazer informação para que as pessoas busquem outros com seus médicos, quando não é da área de saúde ou com outros conhecidos, né? Hoje em dia está muito em voga a ginecologia natural. E há uma incidência muito grande de mulheres mais novas buscando a ginecologia natural, né? E aí se ouve falar muito de limpeza de útero. Eu fiz a limpeza do útero, eu não tenho mais a necessidade de buscar um ginecologista tradicional. Você poderia falar um pouquinho? Você se sente à vontade para falar ou comentar algo sobre isso? Ou por menos da necessidade, né? Então, eu gosto muito da ginecologia natural, mas eu acho que é uma imprudência a gente falar isso, porque eu estou falando de alterações de um vírus que causa numa célula e que é muito bem estabelecido a carcinogênese do HPV. Então, não, Glícia, eu não concordo disso, assim. Eu acho que é muita negligência a gente não fazer nosso exame de prevenção, sabe? Existem a ginecologia natural tá aí para agregar e somar muitas outras coisas, principalmente menopausa, período distúrbios menstruais, mas falando do câncer de colo do útero, não. Eu acho que, inclusive, colegas que fazem e são totalmente defensoras da ginecologia natural também, elas vão afirmar: nós temos que fazer nosso exame de prevenção anualmente, obviamente, dentro
do nosso protocolo, porque não são essas limpezas uterinas que vai fazer eliminar o vírus do HPV. A não ser que a pessoa simplesmente não tenha atividade sexual nunca na vida. Então, assim, eu acho que nem cabe esse assunto, porque ela não vai entrar no protocolo de rastreio, mas a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente fala. E a gente não pode negligenciar. Então, vacina para essa população jovem que está tendo contato sexual cada vez mais precoce. Então, vacina, nosso exame de prevenção e fazer esse segmento adequado aí, sem usando camisinha, obviamente. Maravilhoso. Essa aqui conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui. Eu queria deixar esse espaço aqui no final para você, né? Que a gente já está chegando aí em 50 minutos da nossa live. Passou voando esse papo todo, né? Dá vontade de ficar aqui mais uma hora, mas aí também a gente perde o propósito de poder compartilhar esse saber. Deixa eu te perguntar alguma coisa que você acha importante pontuar. E se você pudesse deixar também aonde que a gente te encontra, né? Que é importante, né? Os profissionais e as pessoas que estão aqui se identificaram, tiveram empatia pela forma de você se colocar, poderem te procurar e mais algum item específico que você queira para a gente fechar com a grande importância desse tema. Eu sou apaixonadíssima assim pelo que eu faço e eu acho que a gente precisa ter muita empatia pela mulher. Eu acho que a ginecologia, por incrível que pareça, ainda é um grande tabu ir até o ginecologista. Então, eu espero que os colegas eles estejam abertos sempre a ouvir, orientar, porque é isso que precisa. Então, quando a gente tem uma conversa leve, quando a gente não está para julgar, a gente está só para orientar e conduzir da melhor forma. Não tenham medo, a gente não vai tirar a roupa de ninguém na primeira consulta, mas a gente vai orientar muito. Então, é importantíssimo, importantíssimo o nosso exame de prevenção. Não negligenciar isso. É muito ruim. Então, cada vez mais a gente está vendo mulheres cada vez mais jovens com um câncer que é curável. Então, eu acho que sempre que a gente fala de algo que mata tanto e que é possível de cura, tem alguma coisa errada nesse meio do caminho. Então, a gente precisa orientar. Então, quem tem só filho homem, minha gente conversa. Orienta seu filho homem porque ele vai ter uma namorada. Ou não, ele vai ter um namorado. E aí é importante porque tá aí, câncer de pênis também está associado. Então, a gente precisa fazer essa orientação. Importantíssimo, de cara. Aonde eu faço parte, né? Eu faço parte de um grupo maravilhoso que é chamado de Humane. Somos 4 ginecologistas. E a gente fica ali nas Graças, no espaço lindo chamado Metamorfose. E eu também atendo lá no Pátio Olinda, num espaço de clínicas que é do Hospital Esperança. E estou na emergência do português, mas para emergências. Então, assim, parte de consultas mesmo são esses 2 lugares. O IMIP é um hospital público de referência. Então, a chegada lá é referenciado, não é porta aberta. Então, primeiro existe a passagem pela atenção primária, que é o meu xodó, assim, tá no meu coração. E aí, quando há a identificação de que precisa de um hospital terciário, eles encaminham e é como chega lá. Então, o IMIP é só referenciado. E é isso. Maravilhoso. Você tem uma formação de saúde integral da mulher, né, Kessia? Eu deixei aqui de perguntar isso para você, para as mulheres saberem o que é isso. Né? Porque a gente está acostumado a vai no otorrino, vai no ortopedista, vai no gineco. E essa saúde integral, quem é esse profissional? Acho que seria legal você pontuar aqui para o pessoal que está. Eu estou fazendo um mestrado em saúde integral, né? Então, é um mestrado lá pelo IMIP. E aí, o meu tema específico do saúde integral é isso.
Mas quando eu trago falando sobre saúde integral, é que não existe o cabelo de Glice, o olho, a boca, o nariz, o coração, peito, o útero. É um corpo só. Existe Glice. E aí, Glice vai sofrer influências de uma vida inteira. Então, de uma parceria, de um processo de trabalho, de um ambiente familiar. Então, tudo que acontece na sua vida vai interferir diretamente no seu ser. Então, assim, são coisas importantíssimas. Então, quando a gente fala de saúde integral, é que não existe o pedacinho de glice, a mão de glice. Existe glice como um todo. E que a gente, vou falar por mim, então eu ginecologista, eu não ando só. Então eu sem a enfermeira, eu sem a nutricionista, eu sem o clínico. Então a gente compõe um conjunto, mas a ideia é que você olhe para o seu paciente e complemente com a equipe de maneira geral, olhando para ela como um todo e não por pedacinhos, fragmentando a paciente em pedacinhos. Então é isso. Perfeito. Adorei saber. Olha, a Mara Vieira colocou ótima live, excelente explicação. E o Fábio Preta colocou parabéns pela live. Outros colocaram coraçãozinho, né? Maura Vieira colocou, deu palmas. E eu, Filha. através da Roda de Saberes, agradecer demais você ter registrado e ter colocado a sua semente aqui nesse meu projeto pessoal. Obrigada. Muito obrigada, mesmo no corre-corre, mas foi maravilhoso. A gente faz de tudo para a gente conseguir as pessoas ideais para estar aqui na roda. Mas, assim, é uma alegria muito grande mesmo ter uma mulher como você, com um saber maravilhoso, que você voe no seu mestrado, nesse seu saber. E a gente deixa aqui a gratidão dessa noite maravilhosa, dessa conversa gostosa contigo, tá? Bom, Muito obrigada. um beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite.